Então, pessoal, bom dia. No aquecimento aqui da prova, vamos agora continuar corrigindo os exercícios do livro do Mortari. Está no capítulo 7, né? A sintaxe do cálculo de predicados 2, né? Então, aqui no capítulo 7, ele começa aqui fazendo uma definição um pouquinho mais formal da linguagem do cálculo de predicados, né? Explicando aqui a linguagem de primeira ordem, que são termos, né? Aqui da composição de sentenças, né? Estou aqui procurando, né? Que as regras de formação de fórmulas. Estou aqui procurando os exercícios, né? Vamos lá. Pronto, aqui. Exercício 7.1. Construa a árvore de formatação de cada uma das fórmulas abaixo, né? E faça a lista de suas subfórmulas. Tá, vamos lá. O que nós temos aqui? O que a gente deve fazer aqui? A gente tem aqui uma fórmula, vamos dizer que seja não f de A e g de A. Tem que fazer a árvore de formatação. Tá. Essa fórmula aqui, gente, ela é o quê? Ela é uma conjunção. O coletivo principal dela é a conjunção. Então, como é que ela é formada? Ela é formada a partir de duas fórmulas. Não f de A e g de A. Essa fórmula aqui, ela já é uma fórmula atômica, né? Então, esse lado aqui da árvore vai terminar aqui. Já esse lado aqui, esse aqui é uma negação, né? E a negação é formada a partir de f de A e a negação. Esse aqui também é uma fórmula atômica. Então, essa aqui é a árvore de formação dessa fórmula, né? Então, quais são as subfórmulas dela? Não, f de A, g de A e f de A. Sendo que as subfórmulas imediatas são não f de A e g de A. Então, como f de A e g de A são fórmulas, já que ela cumpre lá as regras para fórmulas atômicas, isso aqui é uma fórmula. Vamos para B. B é uma negação, tá? Ela pode parecer ser uma conjunção, mas na verdade ela é uma negação. Você vê que você tem uma negação ali no começo, negando toda a fórmula, né? Essa negação aqui, né? Então ela é formada a partir da fórmula que está sendo negada, né? Aqui eu vou tirar o parêntese, porque não precisa, né? Parêntese externo, porque agora eu não estou negando. E agora essa fórmula é o quê? Essa fórmula é uma conjunção. Conjunção de duas fórmulas. No caso, f de A. E aqui já é uma fórmula atômica. E agora essa fórmula complexa, que é não G de B, implica R de AB. Essa fórmula é o quê? É um condicional. Condicional entre duas fórmulas, que são não G de B e R de AB. Essa aqui é uma fórmula atômica. Supondo aqui, claro, que R é de fato um predicado binário, ela é uma fórmula. E aqui, G de B é uma negação, ou não é o caso de G de B é uma negação, que é formada a partir de G de B. Então, essa daqui é a árvore de não f de dessa fórmula aqui grande, né? Vamos lá. Vamos para C. A C é um bicondicional, né? Então fica R de TP, se e somente se, para todo x, R, Tx e existe um y, R, xy. Certo? Vamos lá. Então esse daqui é um bicondicional entre duas fórmulas. RTP e para todo x, R, Tx e para todo y, R, xy. Isso aqui é uma fórmula atômica
Isso aqui agora é uma fórmula quantificada. A primeira fórmula quantificada que a gente está vendo aqui, que tem um quantificador. Né? A gente tem que checar se a fórmula que está sendo quantificada contém um x, né? De fato contém. Então, isso aqui é a quantificação da seguinte fórmula: RTX e existe um y RXY. Isso aqui é uma conjunção entre RTX e existe um y RXY. Isso aqui é uma quantificação de RXY. Tá? Então, isso daqui é a árvore de informação da C. E as subfórmulas, como sempre, são todas que estão na árvore, né? Essa daqui é uma subfórmula. Essa daqui é uma subfórmula. Essa daqui é uma subfórmula. Essa daqui é a subfórmula. Né? Agora, algumas subfórmulas aqui são fórmulas abertas, né? Por exemplo, todas essas aqui, abaixo do quantificador universal, são fórmulas abertas. Espera só um momentinho. Voltando, a gente estava muito calor, foi aumentar o ventilador. Então, vamos para D, então, agora, né? Isso daqui é um trabalho bem braçal, né? Mas é interessante para a gente entender como é que são formadas as fórmulas, né? Então, aqui a gente tem para todo x, existe um y, rxy, ou não f de a, isso implicando não R de AB. Né? Essa fórmula aqui é um condicional, né? O negativo principal aqui é esse, né? Para que está mais para fora da fórmula, vamos dizer assim. E é um condicional, né? Como todo condicional, entre duas fórmulas. A primeira é essa daqui. E a segunda é não R de AB. Essa daqui, né, é a negação de R de AB, que é uma fórmula atômica. Essa daqui pode parecer uma fórmula quantificada. Assim, uma fórmula geral. Né? Ela tem quantificação, ela é quantificada, mas ela não é geral. Por quê? Porque ela é uma fórmula molecular normal. Né? Porque ela é, na verdade, ela é uma disjunção. Disjunção, como toda disjunção, entre duas fórmulas. No caso, para todo x existe um y rxy e não f de a. Isso aqui é a negação de f de a. Mas isso aqui então é uma fórmula quantificada. Estou aplicando o quantificador universal a essa fórmula aqui. Perceba que tem um x aqui, então eu posso formar essa fórmula. E aqui eu estou aplicando a existencial a essa fórmula aqui. Perceba que tem um y, eu posso aplicar aquele quantificador ali. Né? Então essa daqui é a árvore de formação dessa fórmula. Como sempre, né, todas essas fórmulas que estão embaixo são subfórmulas da fórmula principal. Vamos lá para S. Letra E. Letra E é um condicional. Não é o caso de F de A e G de B. Implica, não é o caso de R, B, C e G, B. Esse aqui é um condicional, porque o operador mais externo é esse, né? Então é um condicional entre duas negações. O antecedente do condicional é uma negação, o consequente do condicional é outra negação. Mas trata-se de um condicional. Né? Então aqui um condicional entre duas fórmulas. Aqui, perceba, eu preciso do parêntese, né? Porque eu estou negando a fórmula completa. Não estou negando só o f de a. E aqui, do mesmo jeito, eu preciso do parêntese. Isso aqui é a negação de f de a e gb. Agora eu não preciso mais, né? Porque eu não estou negando. E aqui é r, bc e gb. Né? Aqui são duas conjunções. Isso aqui é a conjunção entre f de a e gb. Essa aqui é a conjunção entre R, BC e GB. Né? Então, supondo aqui que esses
predicados são realmente monádicos e binários. A fórmula de cima é uma fórmula que eu consigo formar a partir dessas fórmulas atômicas aqui, aplicando as regras, né? Aqui é a regra, acho que é a 2, né? De conjunção. Essa aqui é a regra de negação. E essa daqui é a regra do condicional. Vocês podem olhar lá no capítulo do Mortari, tem essas regras de formação. Agora o F. O F é a negação. Para todo x, existe um y, r, x, y, e f de a implica r, b, c. Né? Então, isso aqui é um condicional, ou uma conjunção. Conjunção entre duas fórmulas, que é não, para todo y, ou para todo x, existe um y, r, x, y, e f de a implica r, b, c. Então, isso aqui é um condicional entre f de a e r, b, c. Isso aqui são fórmulas atômicas, então esse lado aqui termina aqui, né? Isso aqui é a negação. Uma negação de quê? De outra negação. Né? É uma dupla negação. Então, essa aqui é a negação de para todo x existe um y, r, x, y. Né? Isso aqui é a aplicação do quantificador universal. Existe um y, r, x, y. Isso aqui é a aplicação do existencial a r, x, y. Aqui eu posso aplicar o existencial porque tem realmente um y aqui. Aqui eu posso aplicar o universal porque tem realmente um x aqui. Tá? Então, essa daqui é a árvore de formação dessa fórmula. E tudo que está aqui embaixo, né, da fórmula são subfórmulas. Né? Então, não precisa necessariamente estar aí listando. Vamos para o 7.2. 7.2. Diga se as fórmulas abaixo são sentenças ou não. Qual é o escopo de cada quantificador e quais são as variáveis que ocorrem livres ou ligadas. Né? Então, uma sentença, gente, é uma fórmula bem formada sem variáveis livres. Né? Então, a variável livre é uma variável que não está ligada a nenhum quantificador. Então, a gente pode ver que esse aqui não é uma sentença. Porque eu tenho uma variável aqui. Eu tenho uma variável aqui. Vou tirar o de baixo aqui, gente. Deixa quieto. Eu tenho uma variável ali que está livre, né? Eu tenho um x aqui que é uma variável e ele não está ligado a nenhum quantificador. Se eu tivesse aqui para todo x f de x, aí eu teria uma sentença. Mas aqui eu não tenho, né? Então isso aqui não é uma sentença. Essa daqui é uma sentença. A única variável que eu tenho é a x. Né? E esse variável x está ligado a esse quantificador aqui. Né? Por quê? Porque a fórmula que contém a variável x, f de x, está no escopo do quantificador para todo x. Né? Por que ela está no escopo? Porque f de x é uma subfórmula para todo x, f de x. Se a gente fizesse aqui a árvore de formação dessa fórmula, ela seria assim, né? Então, f de x é uma subfórmula de para todo x, f de x. Por isso que esse x aqui está no escopo daquele quantificador, certo? Então, continuando. P de A. Aqui é uma sentença, por quê? Porque eu não tenho nenhuma variável, né? Nem livre, nem ligada. Tem uma sentença. Mas só lembrando que sentenças são aquelas fórmulas que recebem valores de verdade, que podem ser verdadeiras ou falsas. Se eu falo P de A, vamos dizer que A aqui é Aristóteles e P é philosopher em inglês, P de A seria verdadeira. Já F de X, vamos dizer que X é filósofo em português, ou F é filósofo e X, quem é X? X é filósofo. Isso não é verdadeiro nem falso, porque depende de qual X eu estou falando. Né? Então, sentenças são aquelas que recebem valores de verdade. Então, essa daqui é uma sentença. Por quê? Porque é uma fórmula bem formada. E aqui eu tenho essa variável y, ela está ligada a esse quantificador aqui do para todo y. Então, para todo y, né? Vamos dizer que essa frase poderia dizer: ninguém é um philosopher. Né? Para todo x, x não é um philosopher. Vamos para a próxima. Né? Aqui também é uma sentença. Por quê? Porque a única variável que eu tenho é essa aqui e ela está
ela está ligada a esse quantificador aqui, né? Porque f de x é uma subfórmula de para todo x f de x. Tá? E aí ele negou depois fez uma disjunção. Isso aqui também é uma sentença. Né? A única variável que eu tenho é essa. E ela está ligada a esse quantificador aqui. Vamos ver. Essa daqui já começou a complicar mais, né? Vamos ver, olha só. Aqui, né, todos os x's que eu tenho, porque perceba, esse quantificador aqui para todo x tem uns parênteses, ele está atuando sobre esse parêntese aqui, né? Então, tudo que está dentro dele, o parêntese está no escopo do quantificador. Então, realmente, todos esses x's aqui estão no escopo do quantificador. Agora, vamos ver os y's. Esse y aqui está no escopo desse quantificador. Né? Por quê? Porque rxy é uma subfórmula aqui para todo y rxy. Porém, gente, esse y aqui, ó, ele não está no escopo de ninguém. Ele não está no escopo desse quantificador aqui. Por quê? Porque o quantificador está quantificando x, e aqui é y, e ele não está no escopo desse segundo quantificador aqui, porque a única subfórmula que ele tem é rxy. Esse daqui não é uma subfórmula desse. Novamente, se a gente fizesse... Vamos fazer aqui a árvore de formação aqui para vocês verem. Olha só. Aqui eu teria para todo x, né? Para todo y, rxy, então rxy. Isso aqui é uma fórmula geral, né? Estou quantificando sobre essa fórmula molecular aqui, que é um condicional. Né? Aí aqui, essa fórmula aqui tem uma subfórmula, que é essa daqui. Né? E... Opa! Só que eu tenho que fazer primeiro o condicional. Né? É o condicional entre para todo y, rxy e rxy. Essa daqui é uma fórmula atômica, né? Então aqui termina aqui. Já ao lado de cá, esse quantificador quantifica rxy. Então perceba, todos os x's aqui, a saber, esse x e esse x, né? Vou pegar só nas fórmulas finais, eles estão sob esse quantificador. Né? Porque eles estão abaixo desse quantificador. Então eles são todos... ocorrem todos em subfórmulas daquele quantificador. Porém, esse y aqui, ele está sob esse quantificador aqui. Porque ele ocorre em uma subfórmula desse aqui. Agora, esse y aqui, ele não está sob ninguém. Porque perceba, se eu subir aqui, eu não tenho nenhum quantificador que está na subfórmula dele. Ou ele não está na subfórmula de nenhum quantificador. Ele é uma subfórmula dessa fórmula aqui. Só que essa fórmula aqui é um condicional. A fórmula quantificada é essa. E você vê que ela está num ramo separado. De modo que aquele y não é uma subfórmula dela. Então isso aqui não é uma sentença, tá? É uma fórmula aberta, porque tem um y aqui, a saber, esse y que não está ligado a nenhum quantificador. Vamos ver essa daqui. Essa daqui, então, é um condicional, né? Então tem que checar o antecedente e consequente. Aqui eu tenho um x, esse x está ligado a esse quantificador aqui. Aqui eu tenho um y que está ligado a esse quantificador. Então essa parte aqui está tudo bem, não tem nada livre. Esse y aqui está ligado a esse quantificador e esse x está ligado a esse quantificador. Sentença. Tá? Todas as variáveis estão ligadas. Vamos ver aqui. Aqui não é uma sentença, né? Por quê? Porque esse x está ligado a esse quantificador, mas esse x aqui está livre. Tá? Essa daqui é uma sentença, porque não tem variável. Essa daqui não é uma sentença, porque esse x aqui está livre. Esse x aqui está ligado a esse quantificador, mas esse x está livre. Vamos ver essa daqui agora. Aqui a gente já vê que esse x aqui está livre, ó. Porque o único quantificador que você tem é esse daqui. Só que esse quantificador só está atuando aqui. Né? Então, essa x aqui está ligada a esse x. Aqui é A e esse x está livre. Não. Aqui é a sentença. Porque não tem variáveis, né? E ela é uma fórmula bem formada. Por fim, vamos ver essa última aqui. Ó, então, aqui eu tenho um quantificador
que ele está atuando sobre esse parênteses aqui. Então, esse x aqui está ligado. E esse x também está ligado àquele primeiro quantificador. Porque ele está atuando sobre o parênteses todo. Agora vamos ver os y. Esse y aqui também está atuando sobre o parênteses todo. Então eu tenho isso, está ligado aqui. E esse está ligado aqui. E o z também. Esse z está ligado aqui. Esse z está ligado aqui. Né? E o resto são constantes. Tá? Então, esse aqui é a resposta do exercício 7.2. Tá. Aí aqui depois ele começa a mostrar como é que você gera as proposições categóricas em cálculo de predicados, blá blá blá. As proposições lá da silogística de Aristóteles. Está explicando como é que você faz para restringir a quantificação, né? Todo peixe é azul. Não estou falando de todo x, não estou falando que todo x é azul, estou falando que para todo x, x é um peixe, x é azul. Aí ele mostra aqui tem uma tabelinha, tá vendo? Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, algum A não é B. Claro, tem diferentes formas em cálculo de predicados que você pode expressar as mesmas proposições categóricas, né? Algumas são melhores ou mais parecidas com a forma que a gente fala em português, outras não, né? Aqui a princípio, né? Como essas aqui são universais, ele está usando um quantificador universal. Esses aqui, como são particulares, ele está usando essencial. Mas algum A não é B poderia ser pensado como nem todo A é B. Né? Nem para todo x, se x é A, então x é B. E essa tem a vantagem de perceber que isso daqui é a contraditória dessa primeira. Né? Mas enfim, isso aqui é só escolha, né? Vamos lá. Traduza as seguintes sentenças para a linguagem do CQC, o cálculo de predicado. Deixa eu chegar para cá, ver se eu consigo fazer. Vai ficar meio apertado, né? Traduza as sentenças para a linguagem do cálculo do CQC. E aqui ele tem já uma chavezinha ali de simbolização, né? Então vamos lá. A. Alguns homens não são sinceros. X é homem, HX é homem, SX é sincero. Então, alguns homens não são sinceros. Estão dizendo o seguinte: existe ao menos um homem que não é sincero. Existe ao menos um homem que não é sincero, quer dizer a mesma coisa que alguns homens não são sinceros. Poderia também dizer nem todo homem é sincero, né? Não é o caso que para todo x, x é homem, x é sincero. Eu estaria dizendo a mesma coisa porque são sentenças equivalentes logicamente, como a gente vai ver depois. A gente vai ter capacidade depois de provar essas equivalências. Todas as mulheres são lindas, né? Então, todas as mulheres são lindas para todo x. Se x é mulher, x é linda, né? Estou dizendo aqui que aqui é o mortalha no modo galanteador, né? Nenhum peixe é anfíbio. Para todo x, se x é peixe, então x não é anfíbio. Nenhum peixe é anfíbio. Todo peixe é não anfíbio. Ou poderia botar: não existe um x, tal que x é peixe e x é anfíbio. São equivalentes, tá? Querem dizer a mesma coisa. D. Alguns metais são líquidos. A D. Existe um x, tal que x é metal e x é líquido. Né? É estranho, né? Porque aqui, na verdade, uma questão aqui mais de filosofia da lógica, as variáveis, né? Elas variam sobre indivíduos, né? Mas metais, o que é um indivíduo metal, né? Acho que ele está falando de uma substância, né? No sentido, mercúrio é um metal e é líquido, né? Então o indivíduo aqui é o mercúrio. Porque metal é um termo mais de massa, né? Tipo, eu tenho uma barra de metal, né? Eu não tenho um metal. Talvez um átomo, né? Aí no caso é uma substância. Então quem se interessar em filosofia da lógica tem essa questão aí de como tratar termos de massa. C, que C, gente? Nenhum animal é vegetal. Não existe um X que é animal e T, né? T para vegetal. Ele nos ouvir. Aqui, gente, tem uma coisa interessante, né? Uma coisa que a gente pode notar. Não é uma regra, tá? Mas geralmente,
principalmente quando está tratando de proposições categóricas, quando eu tenho o quantificador universal, negando consequente ou não, eu tenho um condicional. Quando eu tenho um existencial, eu tenho a conjunção. Geralmente, tá? Quando se está se tratando de proposições categóricas, sempre. Por quê? Porque se eu tiver um existencial com conjunção, com condicional, para todo x, se x é homem, então, sei lá, x é muito inteligente, x é um gênio, é todo, existe para todo x, ou existe um x tal que esse x é homem, se é um gênio, isso daí é verdadeiro, mesmo que todos os homens não sejam gênios, ou que não exista nenhum homem gênio. Basta existir um não homem, né? Porque o condicional, um antecedente falso, é sempre verdadeiro. Né? Então, os existenciais com condicional se comportam de maneira muito estranha. Né? Então, tem até o paradoxo do bêbado, procura aí na Wikipedia, que trata disso. Tá? Então, geralmente, quando eu tiver um existencial, eu vou usar a conjunção. Quando eu tiver um universal, eu vou usar o condicional. Não é uma regra, tá? Eu posso ter universal com conjunção. Posso dizer todo mundo é filósofo e poeta. Eu posso dizer isso. Isso é algo falso, mas eu posso dizer. Tá? Mas quando se trata de proposições categóricas, isso vai valer, tá? F. Nem todos os animais são invertebrados. Então não é o caso de se X é um animal, então X é invertebrado. Nem todo animal são invertebrados. G. Alguns papagaios não são vermelhos, né? Existe um X, tal que X é papagaio e não é o caso de X ser vermelho. Nem todo papagaio é vermelho. Por quê? Porque existe alguns papagaios não são vermelhos, porque existem papagaios que não são vermelhos. Né? Existe pelo menos um papagaio que não é vermelho. Eu poderia dizer a mesma coisa dizendo nem todo papagaio é vermelho. Nem todo papagaio é vermelho, quer dizer a mesma coisa que existe um papagaio que não é vermelho. Certo? H. Nenhum papagaio é vermelho. Para todo X, se X é um papagaio, então X não é vermelho. Certo? Eu vou apagar aqui para a gente voltar no H. Descer aqui um pouquinho. Vou botar no I, né? No caso. I. Há ao menos um papagaio vermelho. Existe um X que é papagaio e vermelho. J. Há ao menos um papagaio e ao menos uma coisa vermelha. Então, existe ao menos um papagaio e existe ao menos uma coisa vermelha. Perceba que essas duas aqui são diferentes, né? A de cima está dizendo que existe um papagaio vermelho. A de baixo está dizendo que existe um papagaio, talvez seja verde, e existe uma coisa vermelha. Sei lá, talvez essa minha caneta aqui vermelha, né? É preta, né? Não tem nada vermelho aqui, tá? Esse negócio aqui de óculos vermelho. Entendeu? Então, se existir um papagaio verde e o meu negócio de óculos ali que é vermelho, J é verdadeiro. Mas o I não. O I só é verdadeiro se existir um papagaio vermelho, tá? Então, isso é importante ver essa distinção. Bora para cá. K. Alguns números naturais são ímpares. Então, existe um X, que X é um número natural e X é ímpar. Alguns números naturais são ímpares. L. Tudo que é azul é bonito. Para todo X, se X é azul, então X é bonito. Tudo que é azul é bonito. Assim, para todas as coisas do mundo. Se essa coisa é azul, então forçosamente ela é bonita. Tá? Isso é verdadeiro se não existir nada azul. Por quê? Porque o condicional com antecedente falso é sempre verdadeiro. Mas para toda coisa azul,
Deixa eu deixar aqui meu para todo X, existe um Y aqui. Para toda coisa azul, ela é forçosamente bonita. Vamos lá para o M. Todo poeta é romântico. Para todo X, se X é poeta, então X é romântico. Vamos para o N. Nenhum poeta romântico vende livro. Agora perceba. Aqui eu não estou dizendo que nenhum poeta vende livro. Não estou dizendo que nenhum romântico vende livro. Eu estou dizendo o seguinte. Para todo X, se X é poeta e romântico, então, como é que vende livro, gente? L. Então, X não vende livro. Certo? Então, qualquer X que cumpra essas duas condições, né? Então, eu estou restringindo aqui minha quantificação duas vezes, a poetas e românticos. Então, talvez poetas vendam livros. Talvez românticos vendam livros. Agora, se o cara é poeta e romântico, aí ele não vende livro. Tá? Agora, vamos para o O. Qualquer pessoa que seja persistente pode aprender lógica. Isso é verdade, tá, gente? Eu acho que vocês ficam com muito chororô com lógica. Tá? Não é tão difícil assim. Só questão de estudar. Qualquer pessoa persistente pode... Para todo X, né, qualquer pessoa. Se X é uma pessoa... Né, meu cachorro, coitado, não consegue estudar muito lógica. Se X é uma pessoa e X é persistente, então X pode aprender lógica. Então perceba que é a mesma forma, mais ou menos a mesma forma lá de cima, né? Só que lá de cima está dizendo que qualquer poeta romântico não vende livro, qualquer pessoa persistente pode aprender lógica. Né? Tá, então vou apagar aqui para fazer a P, Q e R. Não sei se tem mais ali embaixo. Deixa eu ver se tem. Tem bastante. P, Q e R. Então eu vou fazendo esse vídeo aqui até o final dessa questão, depois eu pego outro vídeo para terminar os exercícios, tá? Então, como é que fica P? A criança gosta de brincar. Então, existe um X que é criança e gosta de brincar. Existem crianças que gostam de brincar. Toda criança travessa gosta de brincar. Então, pensão. Isso aqui, né? A criança gosta de brincar. Toda criança gosta de brincar, ok, né? Então, para todo X, se X é criança, então X gosta de brincar. R, toda criança travessa gosta de brincar. Então, o R aqui, ela está falando algo mais fraco do que o Q. Porque o Q está falando que toda criança gosta de brincar. O R está falando não. Todas as crianças travessas gostam de brincar. As que não são travessas, talvez gostem de brincar ou não. Então, por isso que aqui o R, a quantificação está restrita à criança travessa, não à criança. S. Toda criança gosta de brincar e de ir ao cinema. Para todo X, se X é criança, então ela gosta de brincar e ela gosta de ir ao cinema. T. Qualquer amigo de Pedro é amigo de João. Então, para todo X, se X é amigo de Pedro, então X é amigo de João. Todo amigo de Pedro é amigo de João. U. Nem todos os espiões são mais perigosos que Borges. Né? Então, não é o caso. Né? Nem todo espião, nem para todo X, se X é espião, então X é mais perigoso que Borges. Né? Então, vamos só ver aqui, ó. S é X é um espião, B é Borges. D é X é mais perigoso que Y. Estou dizendo o seguinte, nem todo X que é espião é mais perigoso que Borges, né? Então, nem todo espião é mais perigoso que Borges, tá certo? Então, vamos agora para o V até o Z, né? Notar aqui, ele quis usar todo o alfabeto, né? Vamos usar todo o alfabeto para fazer questões, até o Z. Beleza.
V. Nenhum espião é mais perigoso que Natasha. Então, para todo X, se X é um espião, então não é o caso de X ser mais perigoso que Natasha. Né? Nenhum espião é mais perigoso que Natasha. Tá. Qualquer um que seja mais perigoso que Natasha é mais perigoso que Boris. Então, para todo X, se X é mais perigoso que Natasha, então X é mais perigoso que Boris. Todo mundo que é mais perigoso que Natasha é mais perigoso que Boris. X. Nenhum espião que seja mais perigoso que Natasha é mais perigoso que Boris. Então para todo X, se X é mais perigoso que Natasha, então X não é mais perigoso que Boris. Então ninguém que é mais perigoso que Natasha, todo mundo que é mais perigoso que Natasha, não é mais perigoso que Boris. Então nenhum. Aqui tem espião, né? No W fala no geral, né? Qualquer um que seja mais perigoso que Natasha é mais perigoso que Boris. Aqui não, aqui fala qualquer espião. Então eu tenho que restringir minha codificação a nenhum espião, né? Então para todo X, se X é um espião e X é mais perigoso que Natasha, então não é o caso de X ser mais perigoso que Boris, né? Então, todo espião que é mais perigoso que Natasha não é mais perigoso que Boris. Então, nenhum espião que seja mais perigoso que Natasha é mais perigoso que Boris. Aqui eu poderia escrever da seguinte maneira. Não existe um X tal que X é espião e X é mais perigoso que Natasha e X é mais perigoso que Boris. Não existe esse X que seja espião mais perigoso que Natasha e também seja mais perigoso que Boris. Então, nenhum espião que é mais perigoso que Natasha é mais perigoso que Boris. Talvez esse segundo aí seja mais natural. Vamos para o Y. Alguém é mais perigoso que Boris e Natasha. Existe um X, tal que X é mais perigoso que Boris e X é mais perigoso que Natasha. Alguém é mais perigoso que Boris e Natasha. Alguém é mais perigoso que Boris e esse mesmo alguém é mais perigoso que Natasha. Z. Há um espião. Então, existe um X, tal que X é um espião que é mais perigoso que Boris, X é mais perigoso que Boris, ou que não é mais perigoso que Boris, né? E também não é mais perigoso que Natasha. Então aqui a gente tem que botar um parênteses, né? Existe um espião, existe um X que é espião, e ele não é nem mais perigoso que Boris e nem mais perigoso que Natasha. Tá? Então eu vou dar uma parada aqui, vou continuar com outro vídeo, a correção dos exercícios do capítulo A Sintaxe do Cálculo de Predicados 2. Abraço.